e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Aleluia! Mais uma vez o texto bíblico, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Podeis tomar assento, exaltando o nome do Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. Fique com a sua Bíblia aberta em Colossenses, por favor. Deixe a sua Bíblia aberta na carta de Paulo aos Colossenses. Nós falaremos hoje sobre a redenção efetuada por Deus na cruz do Calvário. Queridos irmãos, a carta de Paulo aos Colossenses é uma das cartas mais cristocêntricas do Novo Testamento. É uma lição de cristologia, é uma carta que revela a divindade de Cristo de maneira muito linda, e nós vamos tirar lições dessa epístola que Paulo escreveu a esta igreja em Colossos, e vamos entender o porquê Paulo, no capítulo 2, versículo 14, ele está deixando esse texto tão lindo para nós. Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos ver que a igreja de Colossos, ela não foi aberta pelo apóstolo Paulo. Não foi Paulo quem abriu aquela igreja. Aquela igreja é fruto direto do trabalho de Paulo, mas Paulo nunca esteve em Colossos, ele sequer pisou em Colossos, ele tinha vontade de estar lá, mas é o fruto direto do trabalho missionário do apóstolo Paulo. Olhando para a igreja em Colossos, nós podemos entender que quando nós obedecemos a Deus e obedecemos a direção de Deus, aquilo que nós começamos a fazer na obra do Senhor tem um alcance maior do que você pode imaginar. O apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, e no 16 precisamente, ele tinha muita vontade de pregar na Ásia. Seu coração estava voltado para a evangelização na Ásia. Colossos ficava exatamente nessa região, ficava a 18 quilômetros de Laodiceia e a 160 quilômetros de Éfeso. O apóstolo Paulo tinha muita vontade de pregar nas regiões da Ásia, mas ele é impedido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, por 2 vezes, não permite pregar na Ásia. Paulo, sem entender aquilo, vai dormir, e quando ele dorme, ele tem um sonho de Deus. E quando ele tem um sonho de Deus, ele vê um varão da Macedônia aparecendo, dizendo assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo entende a visão, que não era para ele pregar na Ásia naquele momento, era para ele pregar nas regiões da Macedônia, e ele vai para a Macedônia. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, chegando a Macedônia, a primeira comunidade evangelizada por Paulo é a comunidade de Filipos, a pequena comunidade de Filipos, na carta de Filipenses. Paulo prega lá para uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Toda a sua família aceita Jesus, sua casa
Santo do Senhor. Muitas vezes, queridos, o nosso coração é levado pela razão, pela emoção, pelos sentimentos, mas não tome atitudes com o coração cheio, com a cabeça cheia e com os sentimentos à flor da pele. Tome decisões na revelação do Espírito Santo de Deus, na visão do Espírito Santo de Deus, e Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. O apóstolo Paulo, então, quando ele vai obedecendo a visão, sem que ele soubesse, o evangelho ganha tanta proporção que chega em Colossos. E quando Paulo está preso, porque esta carta de Paulo aos Colossenses é uma das cartas que ele escreve da prisão, e nós temos a carta de Paulo aos Efésios, Colossenses, Filipenses, e nós temos o apóstolo Paulo colocando muitas das coisas que estão em Colossenses, também existem na carta de Paulo aos Efésios. Muitos exegetas bíblicos concordam que Efésios e Colossenses são cartas gêmeas, tamanha a comparação que tem entre uma e outra, mas nós aprendemos aqui realmente em Colossenses que Cristo em Colossenses é o cabeça da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, amados, ele está em todos os livros da Bíblia. Jesus é o tema central da Bíblia, e eu amo a Bíblia porque ela fala de Jesus. E se ela não falasse de Jesus, seria como a matemática sem os números e como a física sem a matéria. Mas como ela fala de Jesus, ela é maravilhosa, ela é toda centralizada em Jesus Cristo, o Senhor da glória. Aleluia. A Bíblia nos mostra em Mateus, por exemplo, Jesus lá é Deus conosco. Em Marcos, ele é o servo fiel. Em Lucas, ele é o Filho do homem. Em João, ele é o Verbo de Deus. Em Romanos, ele é o nosso justificador. Em 1 e 2 Coríntios, ele é o nosso santificador. Em Gálatas, ele é o libertador das maldições da lei. Em Efésios, ele é o cabeça da igreja. E em Colossenses, ele é o tesouro maior da nossa vida. Aleluia. Em Filipenses, ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades. 1 e 2 Tessalonicenses, ele é o Senhor que está voltando para buscar a sua igreja. 1 e 2 Timóteo, ele é a graça de Deus revelada a todos os homens. Em Tito, ele é o amado pastor. Em Filemão, o amigo mais chegado do que o irmão. Em Hebreus, ele é o nosso sumo sacerdote. Mas em 1 e 2 Pedro e Tiago, ele é a sabedoria de Deus. 1 e 2 Pedro, ele é a principal pedra da esquina. 1, 2 e 3 de João, ele é o amor de Deus. Em Judas, ele é o Senhor que está regressando com milhares dos seus santos. Em Apocalipse, ele é o Alfa e o Ômega, o último e o primeiro e o último, aquele que era, aquele que é e aquele que há de voltar para buscar a sua igreja. Toda a Bíblia fala de Jesus, mas Paulo aos Colossenses vai dar um show de cristologia. O que vocês verão na carta de Paulo aos Colossenses é um show de cristologia espetacular. Eu amo, por exemplo, a epístola de Paulo aos Romanos, de um teor teológico elevadíssimo, mas quando Paulo escreve aos Colossenses, ele parece revelar no coração de Deus tudo sobre Cristo
Jesus. Não é porque eu não sou presidente de um trabalho, não é porque eu não fiz aquele trabalho, que aquele trabalho não é de Deus. Paulo tem essa humildade no coração. Existe uma igreja em Colossos, não fui eu que fundei, mas são santos e irmãos em Cristo Jesus. Contraria muito com o revanchismo atual das igrejas do século 21, aonde uma igreja disputa com a outra quem tem mais membro, quem cresce mais, quem é maior, quem dizima mais, quem faz mais. Não é a visão do apóstolo. Paulo enxerga um grupo de irmãos lá que ele não ganhou, mas ele os chama de santos, irmãos em Cristo Jesus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Estão entendendo a visão de Paulo? Paulo não fundou aquele trabalho diretamente, mas ele diz: graça a vocês e a paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo faz questão de cumprimentar aqueles amados irmãos. Eles não eram rivais, eles não eram inimigos. E Paulo diz que a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de vocês. É estranho que você tem pastor hoje ensinando a não dar a paz do Senhor para alguns membros de outra igreja. Você tem líderes ensinando a não respeitar o irmão de outra denominação. Isso não é ensinado nesse culto. Aqueles que não estão aqui não são contra nós, são comprados pelo sangue de Jesus Cristo. E quando nós o encontrarmos na rua, a paz do Senhor Jesus Cristo. Se não me der a paz, pastor Daniel, volta para você. Se não te der a paz, volta para você. Mas a paz de Deus existe no seu coração. Estenda a mão a você. E se abaixar a cabeça na rua e na calçada, grita: ei, irmão, faz escândalo. A paz do Senhor Jesus. Aleluia. Se vem escondendo dentro da loja, a paz do Senhor Jesus, irmão. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo e não tenho vergonha dos meus irmãos em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus, igreja. O sentimento de Paulo é contrário à visão egoísta, egocêntrica, humana, carnal da atualidade invadindo as igrejas. O sentimento de Paulo é um sentimento de amor, de carinho, de cuidado. O sentimento de carnalidade é briga, contenda e ódio, mas o sentimento do Espírito é paz no coração. Aleluia. Oh, glória a Deus. Faremos a divisão primeiro dessa epístola, porque é entregue ao apóstolo Paulo uma carta, é entregue a Paulo um relatório daquela igreja de Colossos. É entregue para o apóstolo Paulo um relatório. Havia irmãos dedo duro naquela época, mas não no sentido pejorativo, no sentido de crescimento da obra de Deus e do bem-estar da igreja do Senhor Jesus Cristo. Epáfras vai visitar o apóstolo Paulo na cadeia. Alguns historiadores dizem que possivelmente ele esteve preso com Paulo, mas grande parte dos exegetas bíblicos concordam que ele era um dos líderes da igreja de Colossos e que ele não estava preso, que de fato ele vai visitar Paulo na cadeia e traz um relatório das coisas que estavam acontecendo na igreja de Colossenses. Então nós vamos ver o
tem muito amor. Estes irmãos guardam a esperança do Senhor Jesus Cristo no coração. Mas estava acontecendo alguns problemas naquela igreja, das quais nós vamos destacar aqui um por um, e vamos trazer o porquê Paulo vem falar sobre a célula que era contra nós. Havia dois problemas principais que é relatado naquela igreja. Primeiro, o judaísmo entrando dentro da igreja com seus rituais. E o segundo problema, o gnosticismo tomando conta da igreja dentro de alguns ensinamentos perigosos dentro daquela igreja. Notem, querido, que quando você lê as epístolas, quando você lê as cartas de Paulo e também lê as epístolas gerais, a maior luta dos apóstolos não é contra o diabo está vencido na cruz do Calvário. A maior luta dos apóstolos são contra os falsos profetas, os falsos líderes espirituais, disseminando na igreja coisas contrárias à palavra de Deus. E os apóstolos dariam a vida para lutar contra isso. E eles passam muito tempo ensinando, admoestando, exortando a igreja para que a igreja prosseguisse no caminho da verdade. Nós estamos vivendo dias difíceis, amado, aonde os cristãos perderam o sentido do que é verdadeiro e do que é falso. Já não se sabe mais o que é verdadeiro e o que é falso. As pessoas perderam o discernimento espiritual e da palavra das coisas que estão acontecendo no mundo. Pastor, Martim Lutero chegou a escrever assim: ainda que uma igreja faça chover milagres todo dia e ela não estiver enquadrada na palavra de Deus, que ela seja refutada. Não é o número de milagres, não é a quantidade, não é algumas coisas que acontecem que revelam a verdade, é o quanto essa igreja obedece à palavra de Deus, ama a sua palavra e vive ela, que revela a verdade de Cristo dentro dela. O apóstolo Paulo, então, tendo recebido essas informações, Paulo começa então a fazer uma oração pela vida dos colossenses. Quem aqui gostaria de verdade que o apóstolo Paulo, se ele estivesse aqui hoje, ele orasse por você? Levanta a mão. Irmão, se o apóstolo Paulo estivesse aqui, você não gostaria que ele orasse por você? Sim? Sim? Por que você está com dúvida? Você está com dúvida do apóstolo Paulo? Meu querido, se o apóstolo Paulo estivesse aqui nesse culto, eu teria feito assim: Paulo, pega o microfone e fica até às 6 da manhã e eu seguro na cadeira, eu prometo que eu não vou dormir, eu quero comer tudo, revela tudo que Cristo colocou no seu coração. Aleluia! É porque tem crente hoje que nem sabe quem é o apóstolo Paulo, não vem à escola bíblica, não sabe nada de Bíblia. Você está achando que Paulo era quem? Só foi um dos maiores apóstolos da história da igreja. O apóstolo Paulo quis fazer uma oração por eles, e ele diz assim: por essa razão então, desde o dia em que eu ouvi falar de vocês, eu não cesso de orar por vocês e pedir para que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Aleluia, irmão! Eles estão recebendo agora uma carga, olha que coisa linda.
dignamente diante do Senhor. Versículo 9 em diante: agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade e com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos da luz. A oração de Paulo é essa: eu quero que vocês tenham conhecimento e sabedoria de Deus na vida de vocês. Deixa eu entregar algo à igreja aqui hoje como pastor. Vocês estão achando que o diabo tem medo de aviãozinho? Hein, igreja? Vocês estão achando que o diabo tem medo de língua estranha? Que o diabo tem medo de profecia? Não. Mateus 4 e Lucas 4 prova isso. A Bíblia diz que, tendo sido Jesus cheio do Espírito Santo, o diabo se aproximou dele para tentar ele. Sabe que jeito que Jesus venceu o diabo? Está escrito, Satanás. O diabo sabe que o conhecimento da palavra no teu coração produz temor a Deus de verdade. E produz fruto para crescimento no reino de Deus. Tem crente que fala em língua de domingo a domingo, mas não frutifica. Tem tanto crente hoje que entrega tanta profecia, mas não vem no culto. Tem crente hoje que tem mais revelação que Moisés. Nem Moisés falou com Deus desse jeito. Mas a quantidade de crente que não lê Bíblia, que não conhece Bíblia, que não ama a palavra de Deus, é uma grandeza. A igreja acorda. O diabo só pode ser derrotado pela palavra de Deus. Quantos amam a palavra do Senhor aqui? Aleluia! Oh, glória a Deus. Aleluia. Ô pastor, mas é palavra e fogo, sim. Da graça, no conhecimento. Graça aí, conhecimento. Mas este fogo não é esse fogo que muitos estão pensando que é só barulho. Esse dia eu escrevi e quero repetir aqui, irmãos. Em Mogi Guaçu, todo mês abre uma igreja evangélica. Todo mês em Mogi Guaçu inaugura uma igreja evangélica. E a cidade, o centro da cidade e a entrada da cidade tem um altar de maçonaria e de idolatria. Do que adianta abrir tanta igreja se não tem católico quebrando idolatria pela cidade? Se os centros de macumba não estão fechando, se a prostituição não está diminuindo, se os jovens que estão nas drogas não estão entrando na igreja, sabe por quê? Esse evangelho está distante do evangelho da visão de Paulo, igreja. Paulo tinha duas visões do evangelho: o conhecimento e a prática do evangelho. Deus quer que você aprenda toda a sabedoria dos céus e pratique isso na eficácia no dia a dia. Quantos aqui querem frutificar no reino de Deus? Oh, meu Deus. Não adianta passar domingo cantando. Não adianta a gente passar em festa, se isso não resultar em crescimento e fruto de verdade na nossa vida. Aleluia, irmãos. Não adianta. Saiamos, cantamos, cantando, vem para o culto, e as igrejas estão assim, e olha a situação da cidade, olha a situação do nosso país, olha a situação da nossa família, muitas vezes, tudo jogado, e nós não nos despertamos para isso. Estamos esperando uma varinha mágica. Não, igreja, existe meio de despertar, e não é com paninho ungido,
revelação da divindade de Cristo. Deixa eu te informar uma coisa: Jesus Cristo é Deus. Ouviu bem? Jesus Cristo é Deus. Vocês não entenderam nada. Jesus Cristo é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só que 90% dos cristãos não sabe defender isso na Bíblia. Jesus Cristo é Deus, mostra para mim dentro da Bíblia. Deixa eu ligar para o meu pastor. Deixa eu ver, deixa eu procurar alguém. Não. Você precisa aprender a defender aquilo que você ama. Você defende namorado. Você defende pai. Você defende mãe. E nós defendemos nossos filhos. Quem aqui defende o nome de Jesus Cristo e a sua divindade? Esse dia eu estava em casa, tocou o interfone. Moço, eu vim aqui trazer um papelzinho da palavra de Deus para você. Eu já sabia quem era. Eu falei: estou ocupado, não vai dar. Eu exijo que você venha aqui. Eu falei: o quê? Eu quero que você venha aqui. Eu no interfone, eu não acreditei naquilo. Eles estão comprando briga comigo. Então agora compraram briga com gente errada. Coloquei no interfone e saí lá fora. Estava um senhor e um menino do lado. Viemos falar daqui para você, em nome de Jeová. Maravilha. E eu vou falar para você em nome de Jesus. E a primeira coisa que nós vamos entrar já no carro, já vamos cortar rodeio. Pega a Bíblia de vocês, a tradução do Novo Mundo, passa para mim que eu passo a minha para vocês. E eu já vou provar para vocês da Bíblia que Jesus Cristo é Deus e que vocês adulteraram todos os textos bíblicos que provam que Ele é Deus. No final da conversa, o menino estava se tremendo do lado, suando. E o menino tremia, mas tremia. E o menino olhou para o ancião e falou assim: mas ninguém nunca me disse isso. Ninguém nunca me falou isso. Pois é, meu filho, estão te enganando. Volta lá e se quiser marcar outro combate, pode vir de novo. Mas Jesus Cristo é Deus. Aleluia, igreja. Jesus Cristo é Deus. E um dos textos que até na ocasião li com ele foi relacionado, então, começando no capítulo 13. Pode anotar aí para você. Do capítulo 13 ao 23, Paulo vai dar uma introdução nessa cristologia, provando toda a divindade do Senhor Jesus Cristo. Então vamos entender duas coisas. Do capítulo 13 ao 23, Paulo já está combatendo aqui os judaizantes que queriam que os cristãos guardassem o sábado, guardassem as leis de Moisés, e o agnosticismo queria demais que eles negassem que Jesus Cristo teria nascido na carne. Deixa eu te explicar o que é a doutrina dos gnósticos. Eles acreditam, agnóstico significa conhecimento no grego. Eles acreditavam que a matéria era má, toda matéria era má, toda matéria era do mal, e que dessa maneira Jesus Cristo não poderia de forma alguma ter nascido em carne. Então eles negavam que Jesus Cristo teria nascido em carne. Paulo agora começa de uma vez só. Ele dá uma pancada nas duas seitas. Ele desmonta as duas seitas, mostrando que Jesus Cristo é Deus. Versículo 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu
Os inimigos de Cristo afirmam que aqui o primogênito significa, se ele é primogênito, então ele foi criado. De forma nenhuma, a palavra primogênito aqui não significa que ele foi criado, porque mais embaixo o texto já está contrariando essa ideia. Primogênito aqui significa o que tem privilégio acima de todas as coisas. Aleluia! E este é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo continua: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Aleluia! Quem pode glorificar o nome do Senhor? Nele foram criadas todas as coisas que estão nos céus e na terra. Os testemunhos de Jeová afirmam que Jesus é o arcanjo Miguel, sendo criatura. Não, Paulo vai contra essa ideia. Ele não é anjo, ele não é arcanjo, não. Nele foram criados todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus, igreja! E nenhum anjo nunca está escrito isso. E nenhum outro nível isso está sendo revelado. Paulo está dizendo: nele, Jesus, tudo foi criado. E ele continua: visíveis e invisíveis. E quando ele fala visíveis e invisíveis, ele está falando da criação do mundo espiritual, dos anjos, daquilo que nós não vemos, daquilo que é invisível, também foi criado por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua: sejam então tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Quem você veio adorar aqui hoje? Quem você veio adorar aqui hoje? Quem você veio adorar aqui hoje? Estava lendo um livro sobre um grande pastor esses dias. A visão mais sublime de um pastor. E a visão mais sublime de um pastor, de um líder, é quando ele consegue enxergar que uma igreja caminha sem ele, que a igreja anda sem ele, porque o cabeça da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. E não só do líder. Ei, você está achando mesmo que você sair da igreja, você mata uma igreja? Você está achando que é a última bolacha do pacote do reino de Deus? A igreja de Cristo, ele é o cabeça da igreja. Nós aqui somos apenas ministros, servos da dispensação que ele manda para a igreja. Senhor adorado aqui é o Senhor Jesus Cristo, digno de toda honra e de toda glória. Jesus é o cabeça da igreja, a principal pedra da esquina, e por ele ser o cabeça da igreja, a igreja nunca será derrotada, jamais será abatida. A igreja tem alguém sobre ela poderoso, que é Deus. Queridos, você não está adorando um anjo aqui hoje, ainda que descesse os querubins aqui, serafins aqui, maior do que eles, chama-se Jesus Cristo, o Senhor da glória. Aleluia, levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia, Grande Deus, aleluia. aleluia. Cuidado, quando vir para o culto, pensa bem para quem você vai vir prestar culto. Sabe por que às vezes você está voltando vazio? É porque você está prestando culto para o homem. Quando você prestar culto para ele, você sai cheio todo o culto. Glória a Deus, aleluia.
sai renovado todo culto, porque Ele está aqui hoje, aleluia, para abençoar a tua vida de verdade. Versículo 17: e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Versículo 18: Ele é o cabeça do corpo da igreja. Paulo confirmando: Ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. O que é isso, pastor? Ele é o primeiro a ressuscitar num corpo glorificado, imortal, incorruptível, que a igreja terá no dia do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Pastor, não entendi nada. Então você vai entender. Segura aí. Sobre este corpo, um pouquinho mais avançado sobre isso. Jesus ressuscita dentre os mortos. Tomé tinha dúvida que era Ele. Eu não acredito. Não, eu não acredito. Eu só acredito se Ele aparecer aqui, eu colocar minha mão, eu quero ter prova de que é o mesmo corpo. Tudo fechado, semáforo fechado. Alguém atravessa a parede, entra no meio e diz: paz seja convosco. Tomé, vem aqui, põe a mão aqui, teu incrédulo. Quando ele põe a mão, ele cai e grita: Senhor meu e Deus meu. Porque você está vendo, você acredita? Bem-aventurados são os olhos daqueles que nunca me viram, mas hão de crer em mim. Aleluia. Com o corpo glorificado, Ele está indo no caminho dos discípulos a Emaús, e Ele chega lá e vai comer pão com aqueles homens. É um corpo que podia comer pão, é um corpo que podia ser tocado, e com o corpo glorificado, Ele assa o peixe e pão na beira da praia para comer com os discípulos. É um corpo que podia comer aqui, podia atravessar a parede, e com esse corpo, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, Ele estava sobre as nuvens, diz a Bíblia: varões galileus, porque vocês estão olhando para os céus? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, há de voltar da mesma maneira nas nuvens. Aleluia, igreja! Quem pode glorificar o Senhor? É o corpo que a igreja terá no arrebatamento da igreja. Por isso Ele é o primogênito, o primeiro, aleluia, dentre os que dormem, para que tudo tenha preeminência. Porque foi no agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Aqui Paulo está batendo no agnosticismo. Paulo está dizendo assim: ei, gnósticos, vocês falam que a matéria é má, mas foi no agrado de Deus que toda a plenitude habitasse corporalmente nele. Queridos, toda a plenitude de Deus habitou em Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Quem você vem adorar e aceitou com a tua fé não é um curandeiro, não é alguém que resolve os teus problemas durante um mês. Sabe quem que você adora? O Deus Criador dos céus e da terra. Entendeu isso? Aleluia. Isso conforta o teu coração? Conforta o teu coração? Porque tem crente procurando igreja, procurando curandeirismo, procurando profeta. Eu estou procurando profecia, eu quero revelação. Não. Quem teve a revelação de Deus no coração pelo Espírito Santo, da pessoa de Cristo, já entende que Jesus Cristo é o Deus da minha vida, da sua vida, e nós o adoramos. Aleluia. Paulo
e que havendo